Gente, vamos falar dessa notícia que tá começando a chamar a atenção na internet, né? Que envolve aí um apresentador muito conhecido, mas ainda tá, né? Tá sendo apurado, as pessoas estão ouvindo as versões, ver quem tá falando a verdade ou não, né? E por causa da velocidade da internet, né? Muitas vezes a notícia começa a pipocar sem ter muita informação, mas, né? Cada um já tá dando sua versão da história. O que é que tá acontecendo para quem não tem tempo, né? O mundo é uma correria infernal e não dá tempo de prestar atenção em muitas informações que surgem, porque surgem de fato muitas informações. Acusado de assédio, Geraldo Luiz escancara que ex-assistente propôs namoro falso. Tá começando a pipocar que o Geraldo Luiz ele tá sendo acusado aí por essa moça de assédio, assim. Qual seria o assédio, assim? Que ele teria convidado ela algumas vezes para ir até a casa dele, que ele teria convidado ela para ir tomar um vinho na casa dele, que ele teria aí convidado ela para ir na casa dele tomar um banho de banheira, né? Que teria mandado mensagens aí insistindo para que ela saísse com ele ali fora do trampo dela, né? E aí a gente tá falando a versão da moça, né? Eu acho que é a Aline o nome dela, né? Ela falou que o Geraldo começou a fazer vários convites, ela começou a falar não. A gente sabe que o assédio contra mulheres é uma realidade no Brasil, né? Isso é um fato. A gente sabe que a gente vive num país onde o feminicídio, que é morte só pelo fato de você ser mulher, é um dos maiores do planeta, né? Mas a gente sabe que as histórias elas têm seus lados e têm que ser ouvidas e averiguadas, né? E aí tem os órgãos competentes para fazer isso, né? Então a ex-assistente está falando isso, olha, ele começou a insistir para sair comigo, ele começou a insistir me convidar para ir para casa dele. Quando eu disse não, ele mudou o comportamento comigo, começou a me dar o famoso gelo e logo depois eu fui demitida do programa. Essa é a versão da Aline, né? Que tem que ser bem considerada, né? E aí a notícia começou a espalhar na internet, e aí o Geraldo viu que falou, assim, o artista ele tem duas opções às vezes. Quando começa a sair uma notícia contra ele fica olhando, né? Se a notícia for uma notícia de tiro curto, aquela notícia que vai morrer rapidamente, ele nem se pronuncia, né? Agora, quando ele vê que a notícia é negativa contra a imagem dele e tá começando ali a se esticar, aí ele vai lá e tem que se pronunciar. Ainda mais hoje, né, quando se trata de assédio, que é uma denúncia muito, muito, muito grave. E aí ele postou ali nos stories dele o seguinte: ele mostrou o início aí de como essa moça foi trabalhar no programa dele. E aí ele mostra um story lá onde ela entra em contato com ele pelo Instagram e fala que ela tá precisando de ajuda, né? Que ela tá passando por muita dificuldade, ela tem um filho, ela não tá conseguindo achar caminhos para entrar na TV, para conseguir mídia, né? E aí ela sugeriu, falou, olha, você poderia me ajudar, eu sei que muitas pessoas te pedem ajuda, a gente poderia ter até um namoro falso aí, porque meu objetivo é entrar na fazenda, por favor, você pode me dar uma mão, né? Desculpe os erros de português, mas eu tô desesperada, né? Essa seria uma mensagem que ela enviou no Instagram do Geraldo, e aí foi quando, e aí ela deixou o contato do WhatsApp dela. E aí se deduz que foi quando o Geraldo Luiz decidiu dar uma oportunidade para ela, né? E segundo a versão do Geraldo Luiz, e ela começou a trabalhar ali de assistente de palco dele ali naquele programa que ele tem na Rede TV, eu acho que é terça e quarta, da Ultra Farma do Sidney Oliveira, né? E ela seria assistente de palco dele, né? E aí depois de um tempo ela foi demitida, e aí quando ela foi demitida, ela começou a fazer essas acusações que a gente fala tem que ser investigada, porque acusação de assédio é sério, por quê? Porque você sabe que muitas mulheres no Brasil inteiro vivem essa situação, né? E aí, o Geraldo tá falando o seguinte, olha, eu dei oportunidade para ela, mas ela não conseguia desempenhar bem o papel dela de ser uma assistente de palco, sabe? Eu dava dicas para ela, né? E ele mostra também as mensagens que ele teria
que ele teria dado dicas para ela e realmente tá lá nas mensagens, olha, você tem que se dedicar mais, né? Você tem que se comportar assim na câmera, tem que ficar assim do meu lado, dar uma pesquisada, dar uma estudada, ver vídeos de secretário de palco para você melhorar. Eu tô fazendo de tudo para te segurar aqui, mas ele dá a entender que a direção do programa não estava satisfeito dela como secretária de palco, como assistente de palco, né? E ele dá a entender que, não, olha, eu tô tentando te segurar aqui pra você ficar, porque você falou que tá passando necessidade, dificuldades, mas você tem que se dedicar, você tem que se empenhar mais. Aí ela fala que vai se dedicar e empenhar. Agora, a verdade, gente, o tempo vai dizer, né? A gente se precipita, muitas vezes já fica julgando um ou outro, né? Já tem muita gente julgando a moça, né? Falando que ela pode ser uma oportunista pelo fato dela ter colocado na mensagem ali, olha, eu quero ir para fazenda, então e aí, de certa forma, o nome dela aparece, né? Então já tem muita gente julgando ela, tem muita gente julgando o cara. É, como eu falei, no tempo das informações muito rápidas, a gente tem que esperar mesmo as apurações e os fatos, né? Ele tá ali para se defender, ela tá ali para se defender também. De novo, né? A gente sabe que a gente vive num país onde milhares de mulheres morrem por causa de homens que não aceitam fim de relacionamento, por causa de homens possessivos. A gente sabe que vive num país que tem muito assédio realmente, mas também tem casos que a mulher pode acusar e não ser verdade, né? Então, eu acredito que nesses casos assim, a gente tem que esperar, né? As investigações, provavelmente vai surgir mais provas, né? Vai surgir mais situações. E aí eu acho que depois de um tempo aí vai ficar aí provado o que de fato aconteceu, né? Ela fala que ele fez vários convites, não sei se é vários, mas alguns convites para ela, né? Ah, vamos ali na minha casa tomar um vinho, né? Vamos ali na minha casa, pra você conhecer minha banheira, né? Ele manda. E assim, se ela tá falando, ela deve ter provas, né? Deve ter prints, WhatsApp, e assim, e relação de patrão e funcionário é sempre uma relação delicada, né? É sempre uma relação muito delicada, que você tem que saber se comportar, né? Porque sempre é uma relação que não é justa, né? O patrão é o cara que tem o poder e o funcionário é aquele que tem que ficar abaixo do poder ali do chefe, porque geralmente necessita do emprego ali para levar sua renda para casa, né? Então o Geraldo Luiz está em mais uma polêmica, né? A vida é louca, né? Ele era um cara que estava bem sumido aí depois que saiu da Record. E mesmo na Record ali, ele passou um tempo ali na geladeira. Ele foi para a Rede TV e começou a pipocar algumas notícias não tão positivas ali sobre o programa. Teve uma situação ali com a Marlene Matos, que poderia estar ali cobrando aquele famoso jabá, né? Quando você vai participar de um programa, você paga ali para participar de um programa, né? Não ficou comprovado isso, e agora vem essa notícia aí de uma acusação ali de um assédio de uma assistente que, segundo ela, foi convidada algumas vezes para ir na casa do Geraldo, recusou, e depois que recusou, veio a demissão, né? Então vamos esperar os próximos passos.